Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos foi uma carta muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Ele é conhecido como o Evangelho segundo Paulo. Se você olhar o capítulo de número 11, você vai ver uma divisão deste livro, dessa carta. Martinho Lutero, ele escreveu um comentário sobre o livro de Romanos. E a introdução deste livro, dessa carta, é uma epístola em grego, epistolê grego, traduzindo para o português é carta. Quando Martinho Lutero escreveu a introdução ao comentário dele sobre o livro de Romanos, um jovem passou na frente de uma igreja e resolveu entrar. E eles estavam lendo, literalmente lendo a introdução que Martinho Lutero fez desse livro de Romanos. O nome dele é John Wesley, irmão de Carlos Wesley, na Inglaterra. E ao ouvir a introdução do Evangelho de Paulo, por assim dizer, ele se converteu. E ele foi um pregador que andava a cavalo. O irmão dele compôs mais ou menos 6.000 hinos de louvor a Deus. E ele foi o fundador de um ministério cujo nome é metodista. Já teve, talvez aqui, em Passo Fundo, em Erechim e tantas outras igrejas do mundo afora, conhecido esse ministério. E Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve com dois objetivos. O primeiro objetivo é tratar sobre a diferença entre os judeus que haviam se convertido a Cristo e os estrangeiros que haviam se convertido a Cristo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele está tratando sobre este assunto. No capítulo 12 ao capítulo 16, ele faz uma orientação, ele dá uma diretriz, uma orientação de como esses dois grupos deveriam se comportar um com o outro. E o amor e o respeito deve ser a base de tudo. Então ele encerra essa primeira parte dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, verso 33 do capítulo 11. Do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Quando Lutero ele chegou nesta carta do Novo Testamento, ele começou a ler essa carta e um versículo saltou aos seus olhos, que está no versículo 17 do capítulo 1. O versículo 16 e o versículo 17 são então a base da nossa reflexão aqui. Versículo 16 e versículo 17, Romanos capítulo 1 nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4 repete essas mesmas palavras. Aliás, Paulo pega emprestado do profeta Abacuque esta frase: o justo viverá pela fé. A fé em si não nos mantém vivos, mas é o justo que vive pela fé. E quem é esse justo? Como nós podemos ser justos diante de Deus? Eu convido você a ir 2 capítulos adiante, capítulo 3, versículo 10. Citando o Salmo 14, versículos 1 a 3, 53, 1 a 3 e Miqueias 7, 2, Paulo diz: não há
justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Essa é a condição do ser humano sem Deus. Então, como é que o justo vai viver pela fé se não há nenhum justo? Com o passar do tempo, a tentativa que a igreja foi dando às pessoas foi alguns métodos pelos quais eles poderiam buscar a justiça por si mesmos. Através de boas obras, fazendo bem ao próximo, fazendo caridade e assim por diante. Isso parece, a princípio, algo racional. Eu faço bem, recebo bem em troca. Mas o que é que eu posso dar para Deus que não lhe pertença? É isso que Paulo chega à conclusão lá no capítulo 11. No capítulo 7, se você olhar, Paulo olhando para si próprio, capítulo 7, lá no final, versículo 21 a 25, ele diz: desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A lei diz, não faça, então não devo fazer. A lei diz, essa propriedade pertence a alguém, esse objeto é de outro alguém. E diz o que diz a lei? Não furtarás. Então, para governar essa minha carne, a lei, ela me serve como uma diretriz, como uma norma, como um princípio que vai zelar pela minha propriedade e pela propriedade do meu irmão, do meu vizinho. Mas a lei em si não justifica ninguém. O mesmo Paulo diz que pela lei ninguém é salvo. Vá para o capítulo 10. O versículo 4, então, Paulo diz: pois Cristo é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Por isso o justo viverá pela fé. Nós não podemos parar no capítulo 1, no versículo 17. Nós precisamos estudar a carta como um todo e compreender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não há nenhum justo. Mas alguém morreu em meu lugar, alguém me substituiu para que eu fosse chamado por Deus de justo. Com o passar do tempo, muitos acreditaram que as pessoas que estão vivas não podem ser chamadas de santas, ao passo que a Bíblia chama as pessoas vivas de santas. Então se acreditava que apenas alguém que já morreu, que fez muitas coisas boas, é que foi para o céu e por isso agora pode nos auxiliar. E as demais pessoas que não fizeram coisas suficientes para se salvar, elas ainda permanecem num limbo intermediário chamado purgatório. E que ele, sem purgar, sem se livrar de todas aquelas maldades que ele cometeu em vida, ele não pode adentrar os portais celestiais. Mas só que a Bíblia nos diz que só tem uma pessoa que andou nessa terra, morreu, ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E esse se chama Jesus de Nazaré. Cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, Pedro diz, nem Davi foi para o céu.
Nós aguardamos a volta de Jesus, a ressurreição da carne, e então sim nós vamos para o céu. Essa é a promessa do Novo Testamento. Essa é a promessa de Deus. Por falta de conhecimento, com o passar do tempo, as pessoas perderam a noção de que Deus já revelou tudo o que está escrito para que nós conhecêssemos a verdade. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso e céu é bem diferente. A palavra grega paradais foi transliterada para paraíso. O único paraíso na Bíblia que nós conhecemos é o Éden. Lucas 23, versículo 43. Mas 40 dias depois, Lucas capítulo 24, versículo 51, a Bíblia nos diz, os discípulos que andaram com Jesus, diz que Jesus foi sendo retirado deles e foi recolhido e recebido no céu. Uranu, em grego. Uranu e Paradais são dois lugares bem distintos, separados, diferentes. Mas a presença de Deus está lá. Amém? Como Deus está aqui também. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, você quer dizer então que Deus, a pessoa não está com Deus? Sim, porque Deus também está aqui. Ou nós queremos que Deus está preso num ambiente, num quarto fechado, num palácio, que Ele não pode estar aqui junto conosco? Os céus dos céus não podem conter Deus. Deus é maior do que tudo isso. E a reforma trouxe esse valor de nós conhecermos a verdade, como Jesus disse para as pessoas que haviam crido nele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sozinha não liberta. A Bíblia estava acorrentada nas igrejas, mas não podia ser lida. O povo não conhecia, não ouvia, não entendia nada. Mais de 1.200 a 1.300 anos, a missa, ela era feita em latim. Ninguém entendia absolutamente nada. Somente em 1965 é que o Concílio Vaticano II liberou para que as igrejas pregassem na língua do povo a missa. Somente então é que foi permitido que as pessoas tivessem em sua casa um exemplar das Escrituras. Mas não foi permitido que você faça um livre exame das Escrituras. Desde o Concílio de Trento de 1546, foi proibido o livre exame das Escrituras. E então as pessoas, como serão libertas se não conhecem a verdade? Voltamos para Romanos 1,17. E lá diz, o meu justo viverá pela fé. Agora vai para Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Paulo diz, portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ora, se eu sou salvo pela fé, como é que eu recebo a fé? Eu preciso saber. Se só pode entrar em determinado ambiente alguém que tem um crachá, eu preciso saber que crachá é esse. E onde é que eu recebo esse crachá que me dá um salvo-conduto, um livre acesso para que eu entre nesse ambiente? Se o justo, e nós vimos que Paulo diz que não há nenhum justo sobre a terra, mas Cristo nos substitui, e a morte dele na cruz é substitutiva, ele morreu em meu lugar, e agora que eu estou em Cristo, eu tomo posse dessa justiça pela fé, eu preciso saber onde eu posso obter essa fé. Tem muita gente que diz, eu tenho muita fé. Tiago, e ele diz no versículo 26 que a fé sem as obras é morta. Não é fé na fé, mas é uma fé que leva à ação. Tiago diz o seguinte, se você diz que tem fé e vê teu irmão carecendo de um agasalho e você não se compadece dele para suprir a sua necessidade, ou alguém está com fome e você não estende um prato de comida a ele, ou alguém chega na sua reunião, na sua igreja, mas é uma pessoa rica, você diz, senta aqui em cima, aqui é o lugar de honra. Chega uma pessoa pobre, mal vestida, você diz, senta lá no chão, lá atrás, lá. Você não está agindo conforme a sua própria carne? Isso não é fé.
Fé se demonstra em ação. A fé verdadeira sempre vai nos levar à ação. É a fé ativa no amor. Então nós vamos ver o capítulo 5 agora, o versículo 1 de Romanos. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O justo vive pela fé. A fé é alcançada por ouvirmos a pregação da palavra. A palavra em Romanos 10, 17 não é logos, é rema em grego. Quando a palavra em grego é logos, se refere a Jesus. Quando a palavra é rema, significa que é a pregação a respeito de Jesus. É o ensino a respeito de Jesus. Nós temos uma mensagem: Jesus. E é isso que os apóstolos estavam pregando. É isso que Pedro e João, ao entrar no local de adoração, lá no templo de Salomão, que agora não era mais Salomão, porque havia sido destruído, mas no pórtico de Salomão, que talvez é uma parte que ainda ficou de pé, um paralítico com mais de 40 anos estava ali, pedindo esmolas. Pedro e João disseram para ele: olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós damos a você, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem se levantou e foi curado. Eles proibiram Pedro, João e os demais discípulos a pregar o nome de Jesus em Jerusalém. No capítulo 5 de Atos, no verso 29, então Pedro diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram maltratados, presos, fustigados com vara. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de ser crucificado como seu Senhor. João foi colocado num caldeirão de óleo fervendo. Os demais apóstolos, todos eles foram vitimados, ou a pedradas, ou a flechadas, ou a crucificação, queimados vivos. Todos eles deram a sua vida por causa da mensagem de Jesus. E essa mensagem de Jesus foi tirada da boca do povo de Deus. Foi relegada apenas a alguns que se consideravam os donos, detentores, com o poder de manipular a palavra de Deus. Comercializaram a palavra de Deus. Vendiam o perdão dos pecados. Literalmente vendiam o perdão dos pecados. A isso é chamado de indulgência. A indulgência era a venda do perdão do pecado. Você pagava pelo perdão do seu pecado com dinheiro. Nós somos justificados por causa de Jesus. Volta para Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Queria apenas discorrer sobre 3 lições deste texto. A primeira está no versículo 16. Não podemos ter vergonha do Evangelho. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas perderam a vergonha. Estão vivendo de maneira sem vergonha. Mas a sem vergonhice é diferente de viver sem vergonha do Evangelho. A sem vergonhice é a ostentação da carne. É a ostentação dos desejos. O mesmo capítulo 1 de Romanos, se você olhar no versículo 18 em diante, Paulo vai discorrer o mundo da época dele. Ele diz que tudo que você pode conhecer de Deus, todo mundo, em todos os lugares, o índio no meio da floresta amazônica, ou o africano dentro das savanas da África, pode conhecer o que de Deus é manifesto, porque olha a criação dele. Mas em lugar de adorar a Deus, versículo 21 em diante, versículo 22 até o 23, ele diz: dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos homens corruptíveis, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. A gente às vezes fica assustado com o mundo que nos cerca e a depravação que está acontecendo aí. A briga e as pessoas brigando, tentando defender ou atacar a ideologia de gênero. Isso é consequência da ação
da idolatria. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. O que as pessoas precisam é se converter ao Senhor. Não adianta eu parar de fumar. Parar de fumar não me salva. Parar de beber não me salva. E nós vemos em nossos dias, muita gente fala assim, para de fazer isso, isso é pecado, você vai para o inferno. É como se a pessoa já estivesse salva. E que, praticando aquilo, agora correria risco de se afastar de Deus. Todos pecaram, e sem Cristo todos estão condenados. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Só existe uma salvação. Ela se chama Jesus. É para isso que Pedro entregou a sua vida, testemunhou. É para isso que Paulo escreveu esse livro, dizendo, olha, o justo vive pela fé em Jesus. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Quando a gente fala Evangelho, nós estamos falando duas palavras gregas que significam boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que eu sei que eu sou pecador, mas o Filho de Deus perfeito morreu em meu lugar. Ele me substituiu. A reforma trouxe isso de volta no lugar devido, no lugar de destaque. Com a reforma, as igrejas reformadas colocaram o púlpito e a pregação do Evangelho, onde gera a fé no coração das pessoas, no centro. E não mais um altar onde supostamente se oferece sacrifícios incruentos a Deus. O que nós podemos oferecer, o que a Bíblia diz, louvor dos nossos lábios. É isso que nós podemos oferecer a Deus. O fruto dos nossos lábios. Você quer adorar a Deus? Sirva seu próximo. Quando estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu era estrangeiro, você me hospedou. Você me recebeu em seu país, na sua casa. Eu estava doente, você foi me visitar. Eu estava enfermo, estava preso, você foi me ver. É uma fé ativa. Não é uma fé de assistência. A igreja se tornou um lugar onde as pessoas iam assistir à celebração. Como sentam na frente de um televisor e assistem o jornal, um filme, um documentário ou o esporte. Nós não somos assistentes. Nós não assistimos Deus. Nós adoramos a Deus. Nós somos chamados para sermos adoradores. Povo de Deus. Resgatados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós não podemos nos envergonhar. Somos chamados por Jesus e somos pessoas que não podem viver com vergonha dele. Jesus fala em Marcos 8:38 que aquele que se envergonhar dele, das suas palavras, nessa geração, quando ele vier com os santos anjos na glória do Pai, ele vai se envergonhar dessa pessoa. Eu não sei o que você interpreta por Jesus se envergonhar de mim ou de você, mas eu acho que não é uma coisa boa. Eu acho que se ele dissesse assim, eu vou me alegrar de ver você, diante dos anjos de Deus e diante da glória de meu Pai, seria uma coisa legal. Mas ele se envergonhar de nós seria algo muito prejudicial, pejorativo. Terceiro lugar, Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos, há 500 anos atrás, aqueles homens, 600 anos atrás, aqueles homens entregaram a vida deles por causa do Evangelho. Por que eles entregaram a sua vida? Por que eles foram mortos e eles não fugiram? Por que eles não rejeitaram e não renegaram a sua fé? Porque o Espírito de Deus estava sobre eles. A alegria de Deus não estava limitada a essa vida e aos benefícios que essa vida pode oferecer. Aos prazeres que esta vida pode nos dar. Eles sabiam que, como Paulo disse, eu prefiro morrer, que é incomparavelmente melhor. Mas se é para o benefício de vocês que eu fique um tempo a mais nessa vida aqui, para abençoar a vida de vocês, então eu fico constrangido. Eu não sei qual escolher.
se eu quero estar com o Senhor na morte ou permanecer em vida. Mas vivo ou morto, eu sou do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto ainda está no versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho não é um comércio, não é uma peça a ser comercializada. O Evangelho é poder de Deus. E esse poder de Deus, ele se manifesta contra aquilo que é contra Deus. Quando o Evangelho é pregado, as trevas se dissipam. A luz resplandece. O Evangelho, ele não é agradável à velha natureza. Na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, ele fala, no capítulo 2, que o homem natural não entende as coisas de Deus, elas são loucura. Ela rejeita, ela se ofende com o Evangelho. Porque o Evangelho ofende a nossa carne. O Evangelho diz que eu sou incompetente para me salvar. O Evangelho me chama de pecador. O Evangelho me diz que pela ira de Deus estava condenado à eternidade, longe de Deus. O Evangelho diz isso para mim. Que Deus, por sua graça e bondade e misericórdia, teve que mandar o seu único filho para que me substituísse, porque eu por mim mesmo não haveria de me salvar jamais. O Evangelho me chama de incompetente. Eu não sou competente para a minha salvação, por melhor que eu seja, por mais bem que eu faça. O Evangelho me diz que Deus se fez homem para morrer em meu lugar. A carta de Paulo aos Romanos traz 4 palavras fundamentais para a nossa fé: justificação, reconciliação, propiciação e redenção. O sangue de Jesus foi derramado para que eu tivesse perdão do meu pecado. Isso é propiciação. Redenção é quando alguém com condições compra um escravo. E agora ele pertence a essa pessoa. Isso é redenção. Justificação é algo que o juiz faz. Eu sei que eu sou pecador. Eu chego diante do justo juiz, que é Deus, o Pai. E o meu advogado de defesa, Jesus, ele diz: eu paguei pelo pecado dele, Pai. Então o Pai bate o martelo e diz: está justificado. Por isso Paulo diz nessa carta: se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se ele não poupou o seu único filho para nos salvar, não nos dará as demais coisas? Capítulo 8 ele nos ensina isso, verso 32. E reconciliação acontece no âmbito da família. Chamamos agora Deus de Pai. Jesus tem alegria e não se envergonha de chamar eu e você de irmãos. Isso é Evangelho. Ao mesmo tempo que é uma notícia não agradável à minha velha natureza, essa boa notícia alegra o meu novo eu. Como Paulo disse, no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas no homem da carne, eu não faço o que eu gostaria de fazer. Na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz: ainda que o nosso homem exterior esteja se corrompendo de dia em dia, o interior se renova de dia em dia. E se você olhar na carta dele, o capítulo 8, em Romanos, versículo 18, ele diz: considero que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Humanamente, nós estamos passando por problemas. A gente geme pelas dificuldades, enfermidades, problemas que nós enfrentamos nesse mundo. Mas, interiormente, nós nos revestimos de esperança. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus não tem outro plano para salvar a humanidade que não passe por sua igreja. A igreja é o único plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 3, Paulo nos ensina isso. Antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido que ele iria criar a igreja. Hebreus, capítulo 11, versículo 39 a 40, ele fala que sem nós, a antiga aliança não é aperfeiçoada.
Deus tinha reservado para nós, como igreja, algo mais sublime do que tudo que aconteceu no Antigo Testamento. A gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê Elias ressuscitando o menino, a gente vê Eliseu ressuscitando o menino, a gente vê Deus mandando fogo do céu em diversas vezes. E a gente fica assim, puxa, que legal, que maravilha, que sinais miraculosos. Mas para a igreja, Deus previu e reservou algo maior. E aí eu faço uma pergunta para você. Nós estamos vivendo esse algo maior de Deus? Como igreja do Senhor Jesus? Ou ainda, dogmas que não são bíblicos ainda estão nos cabresteando e nos tirando da verdadeira liberdade no Senhor? Como Paulo escreve na sua carta aos Gálatas, foi para a liberdade que Deus nos libertou. Não a liberdade para fazer o que eu quiser. Romanos, no capítulo 6, ele diz, agora haveremos de pecar para que a graça de Deus seja maior? De maneira nenhuma. Como nós vamos voltar ao pecado se nós morremos para ele? Porque quem foi sepultado com Cristo foi sepultado na sua morte. E saiu da água como ressurreto com Cristo para uma nova vida. Deus decidiu que a fé venha como resultado da pregação do Evangelho. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer? Deus decidiu fazer com que a fé chegasse até mim e até você pela pregação. Não tem outro método. Deus não vai usar outro método. Ah, os tempos são outros, a tecnologia hoje avançada é outra. Não, Deus só escolheu um método, pregação da palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. Até que Deus disse, haja luz e houve luz, era apenas logos. Mas quando Deus disse, haja luz, luz foi criada. Quando você fala o Evangelho, quando você fala Jesus para as pessoas, é ali que a fé é gerada no coração. Se você quiser falar de Deus para as pessoas, sobre Deus, você vai encontrar plateia em todos os lugares. Mas quando você começa a falar Jesus, você vai ver como barreiras se levantam contra você e pessoas fecham os ouvidos e não querem te dar ouvido. O inimigo das nossas almas está cegando a mente e o coração para que não creiam. Não existe da parte de Deus outro método que não seja a pregação do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Deus resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação. Parece loucura, mas é o método que ele escolheu. E se Deus é mais sábio do que todos nós, e se Deus não precisa do meu conselho para que ele seja inteligente e sábio, e se eu não dei nada para ele para que ele possa me devolver, como é que eu posso dizer para Deus que a maneira, o método dele está errado? E a terceira lição que eu aprendo com esse texto é que o acesso para a salvação que Deus nos dá é pela fé. Versículo 17. As nossas obras não podem produzir a salvação, é a graça de Deus que nos alcança a vida eterna. Segundo lugar, todo salvo deve ter a certeza da sua salvação, pois sente a transformação da vida em Cristo reproduzida pelas suas boas obras. Capítulo 8, versículo 16 de Romanos. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é um certificado de batismo, não é um certificado de membresia da igreja, não é um envelope de dízimo que me dá salvação. É Deus. E a garantia é dada pelo Espírito Santo. Devemos ser agradecidos a Deus por usar homens para que a mensagem do Evangelho genuíno retornasse aos corações dos homens. É por isso que a gente está celebrando 500 anos de reforma. Devemos ser agradecidos por termos liberdade de acesso à palavra de Deus. E por último, devemos ser responsáveis pela liberdade de anunciar o Evangelho que salva, e assim sermos boca de Deus em nossa geração. Amém?
Se a gente pudesse resumir a reforma, se resumiria nesses 5 princípios. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, solo Deo Glória. Amém? O texto de Atos 13:36 nos diz que Davi serviu a Deus na sua geração e foi reunido aos seus pais. Ele faleceu. Está lá onde os pais, Jessé e a sua mãe, estão. Mas ele serviu a Deus na sua geração. Mais ou menos metade dos hinos da Bíblia, que são os salmos, é de autoria, pela inspiração de Deus em Davi. Como é que nós vamos deixar marcas em nossa geração? Ou será que nós somos como palha, que o vento tira e não deixa nem marca no chão? Eu não creio assim. Eu creio que Deus, pelo Espírito Santo, vai dar capacidade a vocês, para que vocês sejam testemunhas dele, para que muitas pessoas sejam salvas, venham ao pleno conhecimento da verdade. Paulo disse para Timóteo, um jovem pastor, ele disse: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas para que a salvação chegue até ele, para que a fé se agarre à justiça de Jesus, a pregação do Evangelho, a pregação a respeito de Cristo. Paulo diz em Romanos 10:17, a fé vem pela pregação, e não é pregação por pregação, é a pregação de Cristo. É falar Cristo. Cada mensagem, Cristo tem que ser exaltado, Cristo tem que ser apresentado, Cristo tem que ser mostrado. De página em página, da primeira à última das Escrituras. É como Spurgeon, que viveu na Inglaterra, ele disse: eu pego em qualquer texto da Bíblia, então eu faço um risco reto.